O que é importante você entender? Nós estamos falando sobre os montes, porque o monte como lugar alto é um lugar de uma experiência única, um lugar de comparações importantes na sua vida. Então, os 5 montes, falando dessa semana, hoje então, nessa quinta-feira, o penúltimo monte, que é o Monte das Oliveiras e o Monte do Calvário. Olha só, 2 lugares muito interessantes. O que é a relação entre o Monte das Oliveiras e o Monte do Calvário? O Monte das Oliveiras é justamente o palco de muitos milagres. E Jesus falou muita coisa no Monte das Oliveiras, cujo pé do Monte das Oliveiras, você tem ali justamente o jardim do Getsemane. Getsemane significa campo de óleo. As oliveiras ali são as árvores de azeitona. Então, ao campo tem, no pé do Monte das Oliveiras, tem um campo de óleos, onde era feito o esmagamento da azeitona para a produção da unção. Então, a unção é produzida através da azeitona esmagada, vem esse óleo, e esse óleo, então, derrama a marca desta bênção. O que significa, então, Jesus estar sempre ministrando ali? Porque é um período da unção. A unção é uma extração, e a unção é quase uma morte. A azeitona, ela morre naquela prensa, não tem mais azeitona, tem apenas o líquido, que seria quase o sangue dela. O sangue da azeitona, o líquido da azeitona, é justamente o azeite. E no Calvário, o que tem aqui? Também tem um palco de milagres, só que é um milagre único. Então, Oliveiras, palco de muitos milagres. Calvário, palco de um milagre único, o milagre da salvação. Então, Jesus, no Monte das Oliveiras, conhecido como um rabi que ensinava, conhecido como homem que produzia milagres, mas todos esses milagres estavam ligados ao quê? À marca do corpo. E o seu corpo iria ser colocado na cruz, para que o corpo de Jesus, que realizou milagres, se tornasse o corpo de Cristo, que realiza os mesmos milagres numa dimensão espiritual e que traz para a dimensão física e material o testemunho. Então, as suas perguntas, mas por que hoje não tem tantos milagres? Existem muitos milagres hoje, na extensão do corpo de Cristo, com a finalidade do testemunho. Então, quando ele veio curar o cego, ele queria dizer da visão espiritual. Tanto é que João 9, ele acaba o cego sendo expulso, porque os fariseus eram cegos em relação à palavra que ele havia avançado. Quando ele ressuscita Lázaro, as pessoas então estão perseguindo a ele, mas ele estava falando da sua própria ressurreição e dizendo que Maria, que derramou aquele perfume, preparava o seu corpo para essa ressurreição. Então, os milagres feitos por Jesus estão ligados aos sinais proféticos que ele queria que houvesse em manifestação. Isso então está colocando o seu caminhar nas oliveiras da unção, para que chegasse num milagre único, o seu corpo na cruz, terminando com o quê? Com sangue. Então, oliveira, azeite, unção, Calvário, sangue. O milagre único do sangue, trazer perdão aos seus pecados. Então, se não houvesse sangue, não tinha perdão. Só a unção, só o azeite ia trazer muitos sinais, mas só o sangue ia trazer a salvação. As pessoas pensam assim, ai, Jesus de Nazaré. Desculpa, se ele parasse em Nazaré, não ia resolver nada, você não ia ter salvo. Ai, o menino Jesus. O menino Jesus não salva ninguém. Santuário do menino Jesus. Amigo, se ele fosse um menino só, não resolvia nada. Então, o que nós precisamos é entender a extensão completa. Ele é Deus, porque ele teve uma experiência única no Calvário, no chamado Gólgota. Então, o que nós vemos? No Monte das Oliveiras, foi um cenário também de muitos envios. Então, você vê lá, Mateus 21:1, Mateus 26:30, eles os enviou, estava nas oliveiras, os enviou a Betfagé, a aldeia vizinha, para buscar o mantimento. Depois, em 26:30, eles cantando o hino, foram enviados. Eles saíram da Monte das Oliveiras, ele foi ser julgado, ele foi justamente colocado ali para juízo, e tendo o seu momento final chegou
partindo da onde? Partindo do Monte das Oliveiras. Olha para você esse texto, que ele é interessante na questão da sua dinâmica, porque ele marca o Monte das Oliveiras, e ele fala assim, né? Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, onde tinha o quê? O jardim do Getsemane, né? Duas coisas que estão na Bíblia que ninguém sabe, né? O que Jesus escreveu na terra e que hino que eles cantaram aqui. Acho que eles cantaram um dos salmos do Raul Paulinho, aleluia, glória a Deus, né? Cantaram um salmo ali, cantaram. Eles cantaram um hino depois, justamente, da ceia. Eles celebraram uma canção e foram com convicção. Jesus, ele foi ao Getsemane suar gotas de sangue e declarar que não era a vontade dele debaixo de um hino, debaixo da convicção. O hino é a convicção, os salmos são os sentimentos transformados. E o hino da convicção, o cântico espiritual da revelação. Então, o Monte das Oliveiras tem essa marca profética, a marca desse envio. E o Monte Calvário, o envio para a eternidade, onde ele fala, Pai, nas tuas mãos coloco o meu espírito, que é justamente João, é João 19:30, onde ele coloca justamente o espírito na mão do Pai e declara realmente que um novo e vivo caminho foi aberto. Então olha que interessante, se não houvesse um Calvário, não adiantava ter o envio da oliveira, não adiantava ter justamente o milagre das oliveiras. Eu precisava do maior milagre, eu precisava do maior envio, eu precisava da eternidade. Então esses dois montes, eles estão se completando. E finalmente, Monte das Oliveiras, tinha o Getsemane. O Getsemane, como eu falei, Shemen, é justamente o óleo, e a palavra semen, que vem de semente, já é grego, mas o Shemen é uma corruptela de sêmen, de semente, que vem também da palavra, tanto a palavra de esperma, que é o semente, né? Vem também, tem a semente animal, a semente vegetal. E vem o óleo, que é vegetal, mas que tem a marca do animal, porque Jesus tem a vida vegetal, porque ele é o trigo, e tem a vida animal, porque ele é o cordeiro. Então, tanto o pão quanto a marca de Jesus ser o leite e o mel da terra prometida, tem a ver com a vida vegetal e com a vida animal. Porque o leite tem vida animal e vegetal. O vegetal, a vaca come o vegetal e produz o leite. A abelha poliniza o vegetal e produz o mel. Então, leite e mel é figura de duas vidas associadas, a vegetal e a animal, que estão em Cristo. Cristo que é o trigo e Cristo que é o cordeiro. Toda essa marca está ligada na unção que ele derramou e na finalização que ele obteve. E ao Monte Calvário você tinha o quê? Você tinha as testemunhas. Estavam ali. Quem estava ali? João e as mulheres. Quem são as mulheres? É a igreja. E João e a igreja estavam lá. E qual foi a revelação que foi dada a João? Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. O que é isso aí? É João e a igreja. E o que João fala? Das 7 igrejas, e que João fala da noiva que ele viu. As últimas visões de João é a noiva, Apocalipse 19, 20, 21, 22. Ele viu a noiva, ele viu a Jerusalém celestial. O que ele viu? Tudo ali que ele recebeu ao pé daquele Calvário como a sua testemunha. Outro nome para Calvário, Gólgota, que significa lugar da caveira. E quando você vai hoje lá, você vê ali aquele monte, né? Tem a expressão de uma caveira, né? Os olhos aqui assim, o nariz, a boca ali, você fala assim, uau, é uma caveira mesmo, né? Agora, recentemente, houve um terremoto ali, né? Destruição, e destruiu parte da caveira. Eu acho que é um sinal da volta de Jesus, porque ele não quer ser mais uma caveira. Ele quer ser, na verdade, a expressão do corpo de Cristo. Por que o Gólgota é uma caveira? Porque a morte de Adão até o osso. E daquele osso vem uma nova estrutura, a estrutura da igreja. A estrutura que vai trazer a você uma marca de uma experiência única. E eu quero orar por você agora. Eu quero orar por uma experiência única na sua vida. A experiência de você receber do Senhor a marca de uma unção com um propósito. Tanto o óleo quanto o sangue, os dois da sua vida, têm que cumprir um propósito. Não um separado do outro, não um só e não o outro. As pessoas querem salvação, mas não vivem a unção, não vivem um processo.
Ou as pessoas querem a unção, mas não vivem o sacrifício que vai produzir a salvação. As duas coisas são importantes e as duas coisas têm que estar presentes naquilo que é a sua visão espiritual.